Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do curso VBA, módulo 1. A partir desta aula, nós vamos conhecer um pouco as estruturas de repetição. E para que servem essas estruturas? Então vejam, é muito comum quando nós estamos programando em VBA, nos depararmos com situações em que é necessário repetir um determinado trecho do código um certo número de vezes. Por exemplo, no processamento da folha de pagamento de uma empresa em que o mesmo cálculo é efetuado para cada um dos funcionários, tá? Então, as estruturas de repetição são também conhecidas como estruturas de laços ou ainda como estruturas de loop. E no VBA nós temos três estruturas: o loop for next, o loop do while e o loop do until, tá? Nós vamos começar conhecendo o loop for next. Então, esta é a estrutura de laço mais simples e mais fácil de utilizar no VBA, porque ela vai efetuar a repetição, ou seja, ela vai permanecer no loop por um determinado número de vezes que eu vou especificar no meu código. Então, eu vou definir esse número de ocorrências de acordo com a minha necessidade, tá? Aqui eu tenho um exemplo de como é estruturado for next, certo? Então, eu começo com a palavra reservada for. Aqui está sendo utilizada uma variável chamada counter, ok? E o laço do for inicia quando a variável está com seu valor mínimo até o final com um valor máximo. E aqui eu tenho a possibilidade de definir de quanto em quanto vai ser o intervalo. Normalmente é de 1 em 1, mas se eu tiver necessidade eu posso definir de 2 em 2, de 5 em 5 e assim por diante. Vejo que aqui eu vou ter então o meu código e a qualquer momento eu posso interromper o laço usando a palavra reservada exit, que nós já utilizamos em momentos anteriores, certo? Esta estrutura de laço sempre vai iniciar com for e vai finalizar com a palavra reservada next, ok? Ao contrário do for next, nós temos também a estrutura de laço do while, que tem uma lógica um pouquinho diferente. Então, vejam, o for next vai percorrer um laço por um determinado número de vezes que eu vou especificar. Já o do while vai percorrer um laço enquanto uma determinada condição for verdadeira. E nesse tipo de laço, primeiro é testada a condição, tá? Então, quando ele entra aqui no do, ele vai verificar qual é a condição. Se ela não for verdadeira, não vai ser executado nenhuma dessas instruções que eu tiver aqui dentro e o laço é interrompido, tá? Da mesma forma, eu posso utilizar a palavra exit para sair fora do laço no momento que eu desejar, ok? E quando a gente especifica esse tipo de loop, nós vamos usar a palavra reservada do while, tá? E especificar aqui a condição e vamos finalizar a estrutura com o loop, certo? Então, como que a gente interpreta isso? Faça enquanto determinada condição, ok? A terceira estrutura de laço é o loop do until. Então, é bastante parecida com o do while, também trabalha com uma determinada condição. E a diferença é que na estrutura loop do until, o programa fica executando até que a condição que eu especifiquei seja satisfeita, tá? Quando é satisfeita, o laço automaticamente é interrompido. Aqui nesse exemplo, nós podemos ver como é a estrutura do until, ok? Então, sempre vai iniciar com a palavra reservada do until e vai finalizar com o loop. Assim como as outras estruturas de laço, nós também podemos utilizar a palavra reservada exit sempre que nós desejarmos interromper o laço antes do tempo, tá? Então, nesse quadro, nós temos um resumo de todas as estruturas
das estruturas de controle e das estruturas de laço. Então, o goTo, que pula para um determinado ponto do nosso programa e continua executando a partir desse ponto, tá? Depois, a estrutura if, que faz alguma coisa se algo for verdadeiro. Então, esta estrutura também é conhecida como estrutura de decisão, porque ela permite que eu faça testes lógicos e crie desvios dentro do meu programa dependendo do resultado deste teste lógico, certo? O select case, que é uma estrutura multiuso e vai depender sempre do valor atribuído, tá? O loop for next, que vai executar então uma série de comandos que eu especifiquei por um determinado número de vezes, tá? O loop do while, que também vai executar uma série de comandos que eu vou especificar enquanto uma determinada condição for verdadeira, tá? E o loop do until, que vai repetir, vai permanecer dentro do laço, executando a série de comandos que eu especifiquei até que uma determinada condição seja satisfeita, tá? Estas são as estruturas no VBA. E na próxima aula nós vamos começar a conhecê-las na prática, certo? Até lá então!